certo que a etapa de hoje era só descida, eu não paro de subir. Tá me doendo tudo. Todos os ossinhos do pé, aqui na lombar, o osso, tá doendo. Qual é? Hã? Eu já te disse de início. Bora! Como é que a pessoa vai percorrer 1.550 quilômetros? Sei não. Como fazer uma caminhada de 1.500 quilômetros carregando uma mochila de 12 quilos no inverno? Isso não vai ser fácil. Vai ser bom, vai. Estamos em Le Puy-en-Velay, onde começa um dos 4 caminhos de Santiago, em França. A cidade fica na região centro-sul do país e a mais de 1.500 quilômetros de Santiago de Compostela, até onde vamos caminhando. O maior desafio desta caminhada são as etapas de montanhas e planaltos atravessando o Maciço Central, o lar da maioria dos vulcões franceses continental, onde está a cadeia de montanhas de Valais e sua linha de cristas vulcânicas, por vários dias seguidos superando os 1.000 metros de altitude e trechos superiores aos 1.300 metros, enfrentando as baixíssimas temperaturas de inverno. Tudo isso enquanto o corpo ainda se acostuma à marcha diária, natural na primeira fase da caminhada, que na Via Pudiensis é especialmente exigente. André! Bom dia! Bom dia! Os primeiros dias de caminhada de longa distância são sempre para o corpo se adaptar e fortalecer. Uma característica que neste caminho se une a viver o dia a dia e continuar a caminhar, consciente que os quilómetros, as etapas e o número de dias são definidas conforme os albergues existentes. Allô? Oui, bonjour, c'est le gîte du point Eiffel là. Voilà, j'ai deux belles reines, jeunes couple. Est-ce que vous pourriez les recevoir? Saímos da zona vulcânica em Valais e começamos a subir a montanha de granito chamada de Margarite, onde existe a lenda de uma besta, lobo ou homem. E a terra deixou de ser escura, basáltica e passou a ser claro, granítica. Enquanto subíamos em altitude, os termômetros desciam em temperatura. Em Salgues, o céu anunciava o prometido. Enfrentaríamos dias de neve, nas terras da Besta Gevaudan, um terrível mistério na história dos habitantes da região. A fera escapou ilesa das mais variadas tentativas de captura e tornou-se uma referência, em meio a histórias reais e fantasias. Numa região onde o vento é senhor. Cai a primeira neve. Bonjour! Ça va bien? Bom dia! Tá tudo bem aí? Aqui? Tá bem. Um bocadinho frio.
Nosso primeiro dia com neve na caminhada. A tudo bom! Chegamos ao ponto mais alto que vamos estar na montanha Margarit, mais de 1300 metros de altura, que encontramos coberta de neve, onde caminhamos com o primeiro peregrino deste caminho. Entramos no Planalto de Aubrac, que significa lugar elevado, sempre acima dos 1000 metros de altura. Buen camino. Merci! Bonjour! Hoje a etapa deve ser inteira embaixo de neve. E ela caiu, sem cessar. Nos 27 quilômetros de caminhada, sobre e sob a neve, enquanto avançávamos para o ponto mais alto da Via Podiensis. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta, depois afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Depois de um dia inteiro de neve a cair, ela cessou. Então, o mundo amanheceu delicadamente revestido de branco. Lá vamos nós. Olha lá o que nos espera para a journée. Um novo dia, como uma página do livro da vida, pronto para escrevermos mais uma etapa da caminhada. Velocidade de progressão, 1 km/h. Temperatura, baixa o suficiente para levar a bateria da câmera abaixo. Em Aubrac, o frio aumentado pelo vento geralmente é intenso. Atravessá-lo no inverno não é recomendável para quem não tem experiência em caminhar no gelo ou neve. Além disso, o vento pode somar-se aos dois, criando um cenário de extremos.
só andou 6 quilômetros. Me disseram que a etapa de hoje era só descida, eu não paro de subir. Hã? Eu já te disse, Diniz. Bora! Aqui eu afundo menos. Vivemos o contraste. Nós e um universo cheio de significados, numa das etapas mais duras e mais belas do caminho. Alcançamos o cume. Daqui, caminharemos em direção ao sol, no belo vale que nos espera. Mas não sem antes enfrentarmos o Senhor dos Ventos, que decidiu enviar um dos mais rebeldes dos seus filhos, tornando a saída da região supernevada de Aubrac numa espécie de portal. Só nos resta sair das sombras e seguir nessa imensidão de luz antes que o corpo arrefeça. Não vejo nenhuma chaminé funcionando. Atravessar o ponto mais alto do Parque Natural de Aubrac no inverno é desafiar limites. É como atravessar um portal e entrar em uma nova dimensão, uma jornada de transição também entre as regiões. O vale, lugar onde a terra e a água se fundem para preparar e fecundar a terra das colheitas. O caminho e receptáculo do sagrado, a montanha. Fica para trás a neve, descemos pelo vale e de pés na terra pelos caminhos das águas, carregando conosco memórias sagradas de delicadeza e beleza de intensa luz, com a esperança do florescer. Estamos a descer para o Val do Lot, depois de ter ultrapassado o Planalto de Aubrac, com muita neve. Passar o Planalto de Aubrac para nós foi como diz a Eliane, estar dentro de um livro em branco. O pior foi quando chegámos ao ponto mais alto. O livro começou-se a desfolhar por causa do vento. Seguindo o caminho das águas pelo desfiladeiro, entramos no Vale do Lot, onde o rio Lot segue desfilando doçura e encanto, nos conduzindo em companhia por entre bosques e sucessivos retornos às margens do rio e por algumas das mais belas aldeias da França, num clima de contos de fada. Vimos dos caminhos cheios de neve e passamos pelos caminhos encharcados em água, que passam a ser rios cheios de verde ao seu redor até chegarmos ao rio do Lot. Caminhamos contornando as águas rápidas do Lot, na mesma direção entre bosques e vilas medievais. Bom dia. O dia tá friozinho, tá menos 5 graus.
Instalada em um vale profundo, Conques, que significa concha, é como uma joia protegida pelas montanhas que a circundam. Suas casas datam do final da Idade Média e compuseram o cenário do filme A Bela e o Monstro. Nela está a abadia de Sainte-Foy, um importante destino de peregrinação desde sua fundação até os dias de hoje, sendo um dos pontos mais importantes da passagem ou mesmo início da caminhada dos peregrinos a Santiago na Via Podiensis. Conques é uma verdadeira joia da arte românica. Naturalmente, ela também faz parte das mais belas aldeias da França. E a acolhida dos monges torna ainda mais marcante a passagem na aldeia. Depois de atravessar a ponte romana, uma íngreme encosta exige esforço do caminhante. A meio da subida do caminho, a bela vista de Conques ajuda a recuperar as forças. E uma velha tradição diz que o peregrino deve tocar o sino e ouvirá a resposta dos monges na aldeia. Aqui toca o sino para que o freio que está lá em Conques responda como respondeu. Depois de uma subida desafiadora, nada mais recompensador que as amplas e belas paisagens num dia ensolarado do Vale do Lot. Seguir as etapas sob a luz e o calor do sol é um presente luminoso para o peregrino. Uma grande e boa recarga nas baterias, afinal, estamos no inverno e isso pode mudar a qualquer instante. Seguimos na companhia do Bruno, um peregrino que começou a caminhar em Conques. O sol ainda brilha, mas as manhãs são geladas. Na Via Podiensis não há muitas opções para compra de alimentação no meio das etapas, mas Terli abre a porta da sua casa e oferece uma refeição ou abrigo ao peregrino que bem acolhe. Et les pèlerins passaient tous nous disaient il est où le gîte et où est où l'auberge, l'épicerie. Pas d'épicerie, pas de gîte. Enchanté. Tem que ir rápido por quê? Por causa do frio. Sob o véu de um amanhecer gélido, aquela luz costumeira aquece o caminho. No Parque Natural Les Causes, passámos 3 dias literalmente dentro do bosque, sobre um chão de pedra ladeados por muros típicos da região.
Amène ta photo quand même. C'est parti, mon kiki. Afinal, é inverno. E se poucos são os peregrinos que percorrem um caminho nessa época, os que elegem o caminho de Lepuí para fazê-lo são ainda mais raros. E entre apenas mais 2 peregrinos que encontramos, Rosa e Rubem, Bruno foi o que o destino deu-nos como companhia de caminhada nas etapas por uma semana em seu primeiro caminho entre Conques e Caós. C'est Carole qui a fait ça. Ça s'appelle des gougères. Spécifique de Cahors. Je connaissais le lycée Fédéral à Paris. Ben moi, Je ne savais pas que ça C'était donc il était. Merci beaucoup. Em Caós, o peregrino atravessa aquela que põe o diabo louco, a ponte. Tour du milieu, complètement en haut à droite, sous l'arête du toit, tu vas voir le diable. Em resumo, diz a lenda que alguém fez um pacto com o diabo para construir a ponte e, ao final, deu a volta no tinhoso. Em vingança, um dos seus demônios tem a tarefa de soltar diariamente a pedra final na ponte central. Então, esculpiram uma pedra com a imagem de um demônio e, assim, o Coisa Ruim pensa que dá as ordens por ali. Bem, dessa forma nos despedimos do Rio Lote, vendo o diabo ser enganado mais uma vez nos caminhos de Santiago, antes de subirmos pelas íngremes falésias, tendo como recompensa a vista da cidade de Caós e a ponte Valentrei, para então seguirmos e conhecermos a bela cidade medieval de Lauzerte, e a seguir o emblemático claustro da abadia de Saint-Pierre com suas impressionantes esculturas em mosaico. No caminho de Lepuí, não é o cansaço acumulado dos dias de caminhada, não é a característica do relevo bastante irregular do percurso, e não são as condições meteorológicas que definem as etapas diárias, mas sim os albergues que estão abertos nesta estação, porque pode-se ter que percorrer 10 ou 30 km de um albergue ao outro, e 30 km no caminho de Lepuí no inverno não é uma tarefa fácil, pois os dias são muito pequenos, mais ou menos 8 horas de sol, quando há. A temperatura está geralmente abaixo de 0 grau de manhã, e as nossas mochilas pesam sempre um pouco mais do que o habitual. Mas estas são situações facilmente esquecidas, quando somos recebidos com gentileza pelas pessoas dos albergues que sabem tão bem receber e nos tratar nessas condições de peregrinação, fazendo-nos sentir como em nossas casas. Bon appétit Merci. et bonne nuit. Bonne nuit à vous. À demain. Vamos passar o dia marchando barro. Somando às dificuldades naturais dos primeiros dias de adaptação à caminhada, inicialmente, o caminho de Lepuí pode ser um grande desafio, ainda mais sendo na estação de inverno, pela sua dureza geográfica, principalmente até Conques, que são pouco mais de 200 km.
Contudo, ultrapassá-la faz com que o peregrino determinado tenha bons momentos, pois daí para a frente tudo se torna mais fácil, com o corpo e a mente mais forte e a altimetria descendo gradualmente até Moissac, passando para a outra margem do rio Garonne e seguindo por planícies que se transformam em ligeiras colinas, até chegar a Saint-Jean-Pied-de-Port, preparado para boas sensações no início do próximo desafio, atravessar os Pirineus no caminho francês. La 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 la, c'est bon. La la la. La 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 la. Para além da curva da estrada, talvez haja um poço e talvez um castelo. E talvez apenas a continuação da estrada. Não sei, nem pergunto. Enquanto vou na estrada antes da curva, só olho para a estrada antes da curva. Porque não posso ver, senão, a estrada antes da curva. De nada me serviria estar olhando para o outro lado e para aquilo que não vejo. Importemo-nos apenas com o lugar onde estamos. Há beleza bastante em estar aqui e não noutra parte qualquer. Se há alguém para além da curva da estrada, eles que se preocupem com o que há para além da curva da estrada. Essa é que é a estrada para eles. Se nós tivermos que chegar lá, quando lá chegarmos, saberemos. Por ora, só saberemos que lá não estamos. Aqui, há só a estrada antes da curva. E antes da curva, há a estrada sem curva nenhuma. A Via Podiense termina quando se encontra com o caminho de Vézelay e o caminho de Tours, na Estrela de Gibraltar, onde então os peregrinos seguem até Saint-Jean-Pied-de-Port para se juntar com mais peregrinos e esperar bons ventos para passar as montanhas dos Pirineus. Não podemos mostrar a travessia dos Pirineus sem antes partilharmos uma das maravilhas da França. Depois das casas de banho, no meio do mato, isto é o melhor que há para os peregrinos. Padaria, 24 horas. Viva as máquinas de baguete. O dia hoje foi quente, tudo abaixo de zero, de repente o sol, pum, 18 graus. Agora só falta passar aquela montanha, ó. D'accord? Vou lá, vou voar.